Olá, pessoal. Falei que eu voltava, né? Esse vídeo aqui é espetacular, porque o doutor João Badad está explicando para vocês que, para quem tem direito e já tinha ajuizado a ação da revisão da vida toda. O doutor Badad vai explicar direitinho aí se vai ter direito, se não vai ter direito, como é que vai ocorrer lá no Supremo Tribunal Federal. Então, preste bastante atenção. Eu vou acompanhar com vocês aqui pessoalmente, tá? Vamos lá? Vamos lá. Bom, revisão da vida toda. Fizemos o protocolo ontem de uma questão de ordem referente à manutenção do direito das pessoas que já ingressaram com a ação. Que isso deve ser respeitado. E nós utilizamos jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para essa manifestação. Tem alguns outros pontos na petição que nós trouxemos, mas aqui eu vou trazer o principal, que é o que mais estão nos perguntando. Quem já entrou com o processo pode ter direito ainda à revisão da vida toda? Vamos lá. 1. Não iludir ninguém. Aquele plenário do dia 22 de março de 2024 foi terrível ao direito da revisão da vida toda. Então a chance da gente reverter aquilo é absurdamente pequena. É muito pequena a chance de reverter e conseguir o direito da revisão da vida toda para os aposentados. Porém, quem já entrou com ação tem base legal, tem fundamento para que essa pessoa consiga ainda obter seu direito? Tem. E é nisso que nós manifestamos e apresentamos em nossa questão de ordem. Ontem era mais ou menos umas 10 horas da noite, eu encaminhei ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do processo, um grande defensor dessa tese junto ao STF, essa questão de ordem, e ela está no processo, tanto que eu estou fazendo a live porque muitas pessoas nos perguntaram. Tiago, agora há pouco, mandei para ele um áudio para que encaminhassem nos grupos, mandei para o senhor Eduardo, para o senhor Frederico, conversei agora há pouco com um amigo jornalista, o senhor Mário, a gente estava conversando tanto de um texto que eu enviei ao Jota sobre a lawfare, que é a utilização de táticas de guerra num processo, que é o que a gente entende que o INSS fez nesse processo, e elas devem ser combatidas. Mas, sobre a questão de ordem apresentada. E mais, já deixa eu colocar aqui para não esquecer de falar com vocês, sobre Defensoria Pública da União e sobre o Dr. Ciro Gomes, conversamos com ele. No que foi baseada a questão de ordem, principalmente, trouxemos tema 1102, regimento do Supremo, artigos que foram desrespeitados, outros dois temas, acho que foi 881 e o outro 800, e de cabeça eu sou péssimo com número, por isso que eu anotei aqui o 733 e o 334 para eu não me confundir passando para vocês. Mas o principal. O tema 733, ele diz que deve haver o respeito, até mesmo pelo princípio que a gente tanto fala da segurança jurídica, para quem já tinha transitado em julgado um processo, ou seja, não cabia mais recurso, e posteriormente o Supremo Tribunal Federal mudou o seu entendimento. O que acontece aqui na revisão da vida toda. Revisão da vida toda já tinha transitado em julgado a RVT? Não. Porém, a parte da norma cogente, a parte da utilização de uma regra de transição mais da possibilidade de opção da regra permanente quando a transitória for mais desvantajoso, isso já, o INSS não havia embargado sobre isso não cabia mais recurso. Mas, desde lá de 2013, existe o tema 334, que é o quê? Relatoria da ministra Ellen Grace, entendimento do Supremo que o segurado, que o aposentado poderia optar pelo melhor benefício, pela melhor regra que trouxesse, não digo nenhum benefício, mas que não lhe trouxesse prejuízo. Como é a revisão da vida toda? Revisão da vida toda, você não tenta fazer uma mescla de duas regras, nada disso. Dentro de uma mesma legislação, existem duas possibilidades, onde uma é menos desvantajosa do que a outra. Para quem a regra de transição, que foi criada para abrandar a chegada de uma nova legislação, para tornar um pouquinho melhor a sua aposentadoria,
Para quem essa regra foi pior, trouxe prejuízo, que opte pela regra geral, que seja tratado igual todo mundo, como bem trouxe o ministro Alexandre de Moraes. E isso já havia transitado em julgado. O Supremo, desde 2013, ele mantinha uma jurisprudência consolidada, porém, com uma nova composição do plenário, no dia 22 de março de 2024, ele mudou. Portanto, que sejam respeitadas as pessoas que, dentro desse intervalo, já entraram com a ação. Elas tinham o direito de optar pelo melhor benefício, tema 334, e dentro do tema 1102, que é a revisão da vida toda, o INSS não recorreu dessa parte. Então, aquilo ali já fazia coisa julgada, porque não caberia mais recurso dessa parte. Bom, então essa foi a nossa principal fundamentação. Muitos estão nos perguntando se o PDT irá ou não assinar os embargos de declaração. Fizemos os embargos. Muito obrigado aqui. Eu queria deixar um abraço ao Dr. Diogo, incansavelmente trabalhou nessa ação. Fizemos os embargos, fomos pessoalmente conversar com o Ciro Gomes, fui eu, Murilo, o senhor Medeiros, a senhora Kátia, conversamos, explicamos, ele estava ciente de toda a questão envolvendo a STF, de tudo que era a revisão da vida toda. Ciro Gomes foi um dos criadores do Plano Real, que é a base da revisão da vida toda. Por quê? Porque a gente pede para entrar os salários de contribuição anteriores a julho de 94, que é o início do Plano Real, porque o INSS não permitiu a utilização desses salários. Bom, conversamos, explicamos, no dia posterior, Murilo encaminhou os embargos de declaração por e-mail, encadernou os embargos de declaração e levou em mãos novamente, e agora a gente vai aguardar uma resposta do PDT, se eles irão ou não assinar. Por quê? Nós somos amigos da Corte na ação direta de inconstitucionalidade. Amigo da Corte não pode embargar, quem pode é a parte. Tive anteontem no meu WhatsApp, me chamou o Dr. Gabriel, defensor público da União, ele está trabalhando nesse processo no STF, eles não foram admitidos como amigos da Corte, mas ele me chamou para a gente se juntar, para a gente unir forças. Então, marcamos de conversar, mandei uma mensagem para ele para a gente marcar uma reunião e conversar, para a Defensoria Pública da União também nos auxiliar. E, por final, a gente encontrou diversos erros no julgamento do Supremo. Estamos fazendo artigos sobre isso, a mídia tem nos dado um espaço, hoje saiu até mesmo no Poder 360, muito obrigado a Natália. Está na íntegra a questão de ordem, dizendo que o Instituto, o IEPREV, está buscando socorrer os aposentados que já tinham processo ajuizado. E é isso, gente. Agora aguardar, a gente não parou, a gente está trabalhando incansavelmente, dias e noites, com relação à revisão da vida toda. Estamos aguardando a resposta do PDT, ainda não temos. E esperamos que o julgamento dos embargos de declaração do INSS ocorram na quarta-feira, estaremos lá no plenário. Também seja julgada a nossa questão de ordem e como eu acredito que vai ser esse julgamento em plenário na quarta-feira. Como não saiu nem mesmo o acórdão do plenário da sessão passada, da ação direta de inconstitucionalidade, nós esperamos que seja assim julgado os embargos da revisão da vida toda, onde o INSS alega uma omissão do ministro Ricardo Lewandowski, e de acordo com a resolução 642 de 2019, seu artigo 6º, a linha A, o voto vogal, como o voto do ministro Lewandowski, ele pode seguir integralmente o do relator. Sabemos que não existe qualquer omissão. E é isso. Vamos continuar trabalhando, a gente não vai parar. Eu espero que vocês compartilhem boas matérias. E não compartilhem, não deem crédito, nem critiquem, nem enviem para frente matérias que criticam esse direito. Porque a gente tem que apoiar a nossa luta e não quem está contrário ao aposentado. Fiquei muito triste com muitos colegas que
fizeram meme, tiraram sarro do que aconteceu na revisão da vida toda. Alguns jogaram a toalha, mas a gente não vai desanimar não. Isso serve de combustível para a gente continuar lutando pelo que a gente acredita. Ontem à noite eu fui colocar minhas 2 filhas para dormirem e sempre a gente agradece antes de dormir por algo do nosso dia. E o que eu agradeci ontem para Elise e para Catarina foi a força, a energia boa que as pessoas nos deram depois daquele golpe que sofremos no plenário. Muito obrigado por todas as palavras, por todas as mensagens, por todo o apoio. A gente ficou muito feliz e podem ter certeza que a gente vai retribuir isso da melhor forma, que é trabalhando. Valeu, um abraço a todos, fiquem com Deus. Bom, pessoal, como vocês viram aí, o doutor Badari foi sincero, né? E realmente houve muita gente que fez aí chacota do que aconteceu, né? Uma coisa muito séria que vale para muitos aposentados que estão decepcionados, que esperam há anos aí por esse direito que é deles, né? E está sendo novamente roubado. Então, esperemos aí que realmente dê certo essa petição, que o STF, pelo menos, reconheça esses processos que já estão transitados em julgados e os que já foram entrados, né, que deram entrada, sejam também acatados, pelo menos esses, né, pessoal? Acho que tem que ser, pelo menos isso, o governo tem que aceitar e pagar e acabou. Tá certo? Bom, eu agradeço ao doutor Badari mais uma vez aí pela sua ajuda e pela sua destreza. Como ele disse, que nós não vamos desistir. É muito pena as pessoas. É pena as pessoas que tenham desistido, que não é o caso dele e do doutor Murilo. Então, eles vão tentar até o final. Então, se Deus quiser, dia 3 nós estaremos lá. É certo horário, nós estaremos também lá dentro do gabinete para poder, dentro do plenário do Supremo, para poder fazer parte do julgamento, né? Estaremos lá para fazer parte do julgamento, se Deus quiser. Se der tudo certo lá, porque eu tenho marcado com o Vicentinho às 14 horas, e não deve ser uma coisa muito longa, mas acabando com o Vicentinho, eu vou direto para o STF, para ver se eu pego ainda a revisão da vida toda dos embargos, tá ok? E aí, se puder, não sei como é que funciona lá dentro, se eu vou poder filmar ou não, eu filmo. Se não puder, né, a gente vê o que dá para fazer. Eu vou conversar com o doutor João hoje ainda, para ver o que é permitido lá dentro, se não é permitido. Tá ok? Pessoal, fiquem com Deus. Um grande abraço. Eu volto hoje ainda com outro vídeo, que é o vídeo do Vicentinho, tá? Não se esqueça, quem puder colaborar aí com a nossa viagem, vou colocar novamente aqui, tá? O Pix da Viagem de Brasília, que tá aí, ó. Quem puder colaborar, ajudar, esse é o Pix, tá ok? Deixa eu pôr esse que é melhor, tá aí, ó. Tá até o nome aqui. Pix do canal Agir 11, rumo a Brasília. Segunda-feira estaremos pousando lá em Brasília e vamos já estar com uma agenda lotada, graças a Deus. Estamos levando um manifesto em mãos para entregar no Senado e um para entregar na Câmara dos Deputados, no gabinete do Arthur Lira, que não vai estar lá em Brasília, com certeza, né? Eles estão fazendo um tal de recesso branco, que eu não sei o que é isso, acho que é. Parece que o Arthur Lira deu folga para os deputados nessa semana de 1 a 5 de abril, para acompanhar os seus candidatos, apoiar os seus candidatos, os seus partidos, que sabe que começo de abril é quando acaba a pré-candidatura e vira candidatos oficiais, né? Os deputados, os vereadores, os candidatos a vereadores e a prefeitos. Então, os deputados que apoiam os seus candidatos dos seus partidos vão estar presentes, né, para fazer fotos, essas coisas, para fazer um meio de campo lá, porque tem que fazer, né? Então, parece que a Arthur Lira deu um feriado aí de 5 dias para os deputados. Alguns não vão estar, outros estarão, mas as assessorias legislativas vão todas estar lá e nós vamos percorrer todas as possíveis, tá? Eu vou trazer o vídeo do Vicentinho para você ver que ele vai estar esperando a gente
no dia 3, está marcado já às 14 horas com o Vicentinho. Saindo do gabinete do Vicentinho, eu vou direto lá para o STF, tá bom? Então fiquem com Deus, pessoal. E eu volto ainda hoje com o vídeo do Vicentinho, tá? Beijo do Caco e até daqui a pouco. I wish I knew.